Hoje, então, nós vamos continuar com as nossas catequeses sobre Jesus Cristo. Na primeira catequese, nós vimos das razões de conveniência da encarnação. Então, por que era conveniente que Jesus se fizesse carne? Que o Verbo de Deus, que habitava no céu, nas alturas, que não sofria, que não chorava, que não tinha fome, por que é que foi conveniente que ele descesse à terra, assumisse um corpo humano, sofresse, chorasse, padecesse e morresse na cruz, né? Por que era conveniente que tudo isso acontecesse? Era necessário? Se necessário, qual tipo de necessidade? E vimos também quais as razões de credibilidade da nossa fé. Então, por que é que eu acredito? Qual é a razoabilidade da minha fé em Jesus Cristo? Isso nós vimos na nossa sexta catequese, ou primeira catequese deste segundo bloco. Vocês lembram que nós estamos tendo 2 blocos de catequese. No final, concluiremos 3. O primeiro bloco foi a história da salvação, a criação, a história dos nossos patriarcas, a história da salvação, até da catequese primeira à quinta. No segundo bloco, da sexta à 10ª, nós vamos ver sobre Jesus Cristo. Estamos vendo sobre Jesus, né? E depois a 11ª, 15ª, que vai ser o terceiro bloco, nós vamos ver sobre os sacramentos e os mandamentos. Então, na sexta catequese, que foi a primeira deste segundo bloco, nós vimos as razoabilidades da fé em Jesus e as razões de conveniência da encarnação. Na segunda catequese, nós vimos sobre a vida de Jesus. Então, o nascimento, as pregações, o que ele nos deixou, que é a nossa 7ª catequese. Na catequese passada, a 8ª, nós vimos a morte de Jesus. Vimos, inclusive, os estudos do sudário, o que nós podemos tirar dos estudos do Santo Sudário, quais as razões de Jesus ter padecido, quem foram os autores da paixão de Cristo. Isso tudo para nós é essencial. Se nós não soubermos a nossa fé, nós seremos mais um sentado no banco da igreja sem uma experiência com Deus. E isso para você não vale. Porque você precisa ter uma experiência com Jesus. Você precisa conhecê-lo para amá-lo e ter a sua vida por ele transformada. E agora, na nossa 9ª catequese, ou 4ª catequese do segundo bloco, nós vamos ver sobre o que aconteceu depois da morte de Jesus. Ressurreição, ascensão e Pentecostes. Então, primeira coisa, Jesus morre na Sexta-feira Santa. Jesus é morto, se entrega na Sexta-feira Santa. O sábado foi um dia de profundo silêncio. E a tradição nos ensina que no sábado Jesus desceu aos infernos. O que é esse inferno? Entenda. Com o pecado original, o céu ficou fechado para a humanidade. E mesmo os santos do Antigo Testamento, mesmo os santos que vieram antes de Jesus, isto é, Moisés, Elias, os profetas, os patriarcas, o que acontecia com eles? Com os justos do Antigo Testamento, quando ainda não tinha Jesus? Eles iam para o inferno? Bom, mereciam, por conta do pecado original. Mas os santos do Antigo Testamento não iam para o inferno, eles ficavam na mansão dos mortos. E a tradição nos ensina que, depois da Sexta-feira Santa, quando Jesus é morto, o tempo que ele fica morto, ele desce na mansão dos mortos. E lá ele resgata estes santos do Antigo Testamento. Ele os salva. E aí tem um texto belíssimo
de Jesus descendo à mansão dos mortos e chamando Adão, o nosso primeiro pai, né? E dando a ele a salvação. Então, no sábado, Jesus desce à mansão dos mortos, salva todos aqueles que estavam esperando a salvação. No domingo, ele ressuscita. O grande evento do cristianismo. De tal modo que São Paulo fala que se a ressurreição não tivesse acontecido, vã seria a nossa fé. Tem teólogos modernos que falam assim: o fato de se Jesus ressuscitou ou não, não importa. O que importa é a causa dele. Claro que importa. Se Jesus não ressuscitou, então quer dizer que a minha fé toda é mentirosa, né? Jesus ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Né? E quais eram as necessidades da ressurreição de Jesus? Eu trouxe aqui 5 razões pelas quais Jesus ressuscitou. As necessidades que acompanhava a ressurreição de Jesus. A primeira é que era necessária a ressurreição para manifestar a justiça divina. Então, aqueles que se humilham aqui nessa terra, é justo que eles sejam exaltados. Aqueles que são humilhados, é justo que sejam exaltados. E Jesus Cristo, ele se entregou como um cordeiro, sofreu a humilhação de uma morte de cruz. Então, para que se manifestasse a justiça de Deus, é justo que Cristo fosse ressuscitado. E vencendo a morte, mostrasse que Deus ele é justo e ele é poderoso para vencer inclusive a morte. Então, a primeira razão da conveniência ou da necessidade da ressurreição de Jesus é a própria justiça de Deus. Deus ele é justo e ele exalta aqueles que livremente se entregam, aqueles que se humilham pela causa do reino dos céus, pela verdade, pela justiça. De tal modo que meditar isso é maravilhoso, porque às vezes nós vemos os bons que sofrem. E às vezes nós vemos pessoas boas sofrendo a vida toda. Idosos que, depois de uma vida de trabalho, sofrem na mão dos filhos ou das pessoas. Nós pensamos que injustiça, onde é que Deus está, né? É porque a justiça de Deus acontece às vezes neste mundo. Mas ela se manifesta verdadeiramente na vida eterna. E aí está a justiça de Deus. Pensar que nada que nós passamos nesta terra ficará impune, ou que nenhum sofrimento, ou que nenhuma luta pelo bem ficará sem recompensa, é para nós muito confortador. Nada passa despercebido aos olhos de Deus, que é justíssimo. Nenhuma humilhação sofrida ficará sem recompensa. Por isso que os cristãos, mesmo na dor, mesmo na doença, mesmo na maior injustiça, ele mantém a sua paz, porque ele sabe que Deus é justo e a justiça chegará. Nós temos a palavra de Deus que diz, né, que não tem nada no escuro que não ficará no claro. Não tem nada escondido que não será revelado. No julgamento final, todo mundo vai ver todas as coisas. Tudo que você fez de escondido será manifesto para o mundo todo, de bom e de mal, para a glória dos justos e para a humilhação dos injustos. Mas a justiça será feita. Não percamos a esperança. Era necessário a ressurreição
para manifestar a justiça divina. Essa justiça que louva aqueles que voluntariamente se humilham por Deus. Então, uma primeira necessidade da ressurreição, para cumprir a justiça. Uma segunda necessidade da ressurreição de Cristo, para confirmar a nossa fé na divindade de Jesus. Este Deus que se fez carne, este Deus que pregou, ele é verdadeiramente Deus. E como que eu sei? Pelos milagres. E pelo maior de todos, a ressurreição. Jesus venceu a morte. Aqueles escolásticos, aqueles que estudavam muito, né? Esses mistérios da vida de Jesus, eles se perguntavam assim, mas diz que Jesus, ele foi o primeiro que ressuscitou. Mas no Evangelho fala que quando Jesus morreu e suspirou, os que estavam mortos em Jerusalém ressuscitaram. E aí os escolásticos respondem assim, né? Esses que ressuscitaram, que nem Lázaro, lembra que Jesus ressuscitou Lázaro? Então Jesus não foi o primeiro ressuscitado. A resposta é assim, Lázaro e os outros que foram ressuscitados por Cristo, eles ressuscitaram e morreram. E estão aguardando a ressurreição da carne, no julgamento final. Mas Jesus ressuscitou e permanece vivo para sempre. Aleluia! Então, era necessário que Jesus ressuscitasse também para que a sua divindade fosse comprovada, atestada. Jesus, ele é Deus. Ele se fez carne, ele se entregou numa cruz e ele ressuscitou. É o nosso Deus. E aí a gente prova que Deus, ele é amor, que Deus, ele é santidade, que Deus, ele me ama, que Deus, ele me salva. Uma terceira necessidade para a ressurreição de Jesus era para que a nossa esperança fosse elevada. Porque a gente vendo Cristo ressuscitado, ele que é a cabeça da igreja, nós temos a certeza também que o corpo todo vai ressuscitar. Então, a glória de Jesus é a causa da nossa esperança também, da nossa glória. Com ele nós ressuscitaremos, se com ele nós morrermos. Então, não tenhamos medo, meus filhos, de abraçarmos a fé cristã, de sermos como Jesus, de sofrermos o que for necessário aqui nessa terra, de abraçar o Evangelho como se pede, porque como Jesus foi ressuscitado e agora vive na glória, nós também seremos ressuscitados. A nossa esperança está na ressurreição de Cristo. Como ele agora vive, nós viveremos também. Nossa esperança. Então, primeira razão da ressurreição, para se cumprir a justiça de Deus. Jesus, ele é justo. Deus, ele é justo. Ele recompensa aqueles que sofrem aqui nessa terra. Mas era necessário também a ressurreição para mostrar a divindade de Jesus. Ele é verdadeiramente Deus. Necessária a ressurreição também para que a nossa esperança fosse elevada. E a ressurreição também era necessária como um exemplo da nossa vida espiritual. Aqueles que morrem com Cristo, espiritualmente também vão ressuscitar para a vida da graça, para a união com Deus. Né? Sabe que, às vezes, o sucesso nesse mundo, ele não vem. E a justiça visível de Deus não fica clara para as pessoas. Mas a alma viva, que é a glória de Deus, né? O homem vivo, que é a glória de Deus, é o homem espiritualmente de pé. Aquele que, no meio das injustiças do mundo, ele está com Jesus. Ele está com Deus. Ele goza da alegria, da santidade, da intimidade, da relação com Deus. Essa tem que ser a nossa esperança. A esperança cristã é essa. Era necessário a ressurreição também para completar o mistério da nossa redenção.
Porque com a morte de Jesus na cruz, os nossos pecados também são mortos, são vencidos. Mas na ressurreição, Jesus ele nos dá a justiça. Então, na cruz, nós morremos com Cristo para o pecado. Mas na ressurreição, nós ganhamos também a vida divina, a justiça, a capacidade de merecer diante de Deus. Não é uma coisa negativa, eu não tenho mais pecados. Mas é uma coisa positiva, é que eu tenho a justiça. É que eu vivo a vida de Deus. É que eu ganho a vitória com Cristo. É que a glória de Deus se manifesta na minha vida. Então, na morte, nós somos redimidos dos pecados, mas na ressurreição, nós ganhamos a vida, a justiça, a glória. Então, a ressurreição é um evento maravilhoso. Eu não fico naquela coisa de não pecar, mas eu fico naquela coisa de dar a minha vida. Glorificar a Deus com a minha história, com os meus atos. Então, a ressurreição ela traz isso para nós, a esperança, a certeza da justiça, a capacidade de merecer diante de Deus, de viver na glória de Deus, ressuscitados com Cristo. Com Ele reinaremos. Então, Jesus morre na Sexta-feira Santa. No sábado, o que ele faz? Não, no sábado. Mansão dos mortos. E o que ele faz na mansão dos mortos? Ele resgata aqueles justos do Antigo Testamento. Os profetas, os patriarcas, aqueles homens que viveram segundo a palavra de Deus, mas que ainda não eram salvos porque Jesus não tinha vindo. No domingo, Jesus ressuscita. E aqueles pecados que foram apagados na cruz da sexta-feira, agora o homem ele vive na plena justiça. Vive a vida de Deus. Ele é justificado na ressurreição. Agora ele é capaz de merecer diante de Deus. Ele tem méritos diante de Deus. Porque Jesus ressuscitou. E a ressurreição, na liturgia, é a maior festa. Nós comemoramos muito dezembro, o Natal, mas a maior festa litúrgica é a Páscoa, é a ressurreição de Jesus. Então, entenda, a redenção, a justificação está dentro de um único mistério, que é o mistério pascal. O mistério pascal é morte e ressurreição de Jesus. Mas nós podemos dizer que na morte os nossos pecados são redimidos e na ressurreição nós ganhamos a justiça. Depois da ressurreição, aqueles que são batizados, aqueles que estão unidos a Jesus, o Pai vê Jesus em nós. E Jesus tem todos os méritos, então ele vê em nós méritos. Nós somos justos. Quando o Pai olha para os homens justos, ele vê Jesus. Eis o meu Filho amado, no qual eu coloco todo o meu agrado. Quando o Pai do céu ele olha para nós e vê em nós uma alma justificada em estado de graça, por conta da ressurreição, ele fala para nós, olhando para nós, eis o meu Filho amado, no qual eu ponho todo o meu agrado. A justificação é uma coisa maravilhosa. Deus ele olha para nós com prazer, com alegria. Essa é a glória da alma do justo. É a glória da alma que está em estado de graça. E que triste quando vivemos em pecado mortal. Porque quando o Pai olha para nós, ele não pode ver Jesus. E ele não fala, eis o meu Filho amado, no qual ponho todo o meu agrado. Por isso, meus filhos, vamos ser santos. Buscar a confissão, buscar a justiça, buscar a santidade. Não basta estar sentado no banco da igreja. Deus ele nos chama para uma intimidade, para uma vida de união. Eis o meu Filho amado, no qual eu ponho todo o meu agrado. O Pai olha para nós e se agrada conosco quando nós somos justos.
Esse mistério é maravilhoso, o mistério da alma justificada. E aí Jesus ressuscita, acontece aquelas aparições para os apóstolos que nós lemos. Ele aparece para Maria Madalena, depois aparece para os apóstolos, depois aparece para Tomé. E aí isso aí tudo leva 40 dias. Depois de 40 dias, Jesus ele aparece pela última vez aqui na terra e ele sobe aos céus. É o mistério da ascensão do Senhor. Ressuscitado, não morre mais. E ele deixa a terra na sua presença física, corpórea. E ele sobe aos céus, ele se eleva aos céus, diante dos apóstolos. É um mistério maravilhoso, a ascensão do Senhor. Nós podemos lê-lo no livro de Atos dos Apóstolos. O Atos dos Apóstolos, ele é a vida dos apóstolos depois da ressurreição. Estando, pois, reunidos, eles assim o interrogaram: Senhor, é agora o tempo em que irás restaurar a realeza de Israel? E ele respondeu: Não compete a vós conhecer os tempos e os momentos que o Pai fixou, mas recebereis uma força, a do Espírito Santo, que descerá sobre vós. Ó, uma promessa do Espírito Santo. Quer dizer que os apóstolos, depois da ressurreição, ainda não estavam com o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Dito isto, foi elevado à vista deles, e uma nuvem o ocultou a seus olhos. E os apóstolos ficaram lá, os discípulos ficaram lá parados, olhando Jesus subindo, uma nuvem tomando conta dele. Estando a olhar atentamente para o céu, enquanto ele se ia, 2 homens vestidos de brancos encontraram-se junto deles, os anjos, né? E disseram: Homens da Galileia, por que estáis aí a olhar para o céu? Este Jesus que foi arrebatado dentre vós para o céu, assim virá. Assim como ele subiu, ele vai descer, uma segunda vinda. Do mesmo modo como o viste partir para o céu. O mistério da ascensão do Senhor. Deus que se eleva aos céus. Por que o nosso Senhor, ele se eleva aos céus? Primeira coisa, para aumentar a nossa fé. Porque a fé é você possuir as coisas que você não vê. Então agora Jesus ele permanece conosco, mas em uma presença que nós não vemos corporealmente. Então, para aumentar a nossa fé, para que nós pudéssemos crer mais, sem ver, ele sobe aos céus. Não fica mais numa presença corpórea conosco. Ele está na presença eucarística, como sacramento. Mas você olha para a Eucaristia e você vê o quê? Pão. Você olha para o sangue e você vê o quê? Vinho. Mas pela fé você crê. Depois de consagrado, aquele pão e vinho é o corpo e sangue de Cristo. Então, se Jesus permanecesse conosco num corpo glorioso, nós não teríamos fé, porque a gente está vendo. Então, ele subiu aos céus para aumentar a nossa fé. Depois, já que ele está lá, eu tenho a esperança também de ir. Jesus disse, né? Na casa de meu pai há muitas moradas. Eu vou lá preparar um lugar para você. Que está com a Bíblia aí? No João, Evangelho de João, capítulo 14, é essa passagem que a gente lê sempre nas Ezequias. Ezequias é um ritual que nós fazemos para encomendar o corpo daquele morto, né? E a gente sempre lembra dessa passagem. Olha o que Jesus fala. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito,
pois vou preparar-vos um lugar. E quando for e vos tiver preparado o lugar, virei novamente e vos levarei comigo. Não parece que ele já está falando da ascensão? Eu vou subir, eu vou preparar um lugar para vocês e depois eu volto para buscá-los todos. Então, Jesus ele se eleva aos céus para depois vir e nos buscar. Então, a ascensão é necessária para aumentar em nós a esperança. Ele subiu, mas ele vai descer. Ele foi lá preparar um lugar para mim, junto do Pai. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Depois, que quando ele se eleva, nós vimos aqui, né? Ele promete o Espírito Santo. Então, entenda, Jesus ele sobe aos céus na ascensão também para excitar em nosso coração o desejo do Espírito. Eu vou, mas eu vou mandar o Espírito. E ele vai te inspirar. E por ele vocês vão pregar na Galileia e na Judéia e até os confins da terra. Nós estamos nos confins da terra, porque depois da ascensão, que foi quantos dias depois da ressurreição a ascensão, que eu falei para vocês? 40. Depois da ascensão, Jesus manda o Espírito Santo. 10 dias depois. Então, na Sexta-feira Santa acontece o quê? Qual que é o evento da Sexta-feira Santa? Não, na Sexta-feira Santa. Jesus morre. No sábado, desce na mansão dos mortos para resgatar os justos. No domingo, ressuscita. 40 dias depois, a ascensão, ele sobe aos céus. Para quê? Para aumentar a nossa fé, para excitar a nossa esperança e a caridade. E 10 dias depois da ascensão, ele manda o Espírito Santo. Quando Jesus ele sobe aos céus, ele fala: vão para Jerusalém e fiquem ali rezando. Então ele fala isso, no outro dia eles estão em Jerusalém rezando. E eles rezam quantos dias? Se vem depois de 10 dias, depois da ascensão? 9, né? No 10º dia Jesus pediu. Depois eles ficam 9 dias rezando. E aí vem o Espírito Santo. Daí nasce a novena. 9 dias rezando. A novena por excelência é a novena de Pentecostes, porque foi a que Jesus instituiu. Vão para Jerusalém e rezam. Os apóstolos rezaram por 9 dias. E aí veio o Espírito Santo. Então, se é 10 dias depois da ascensão, e a ascensão é 40 dias depois da Páscoa, quantos dias depois da Páscoa é Pentecostes? 50, né? Por isso o nome Pentecostes. O que é penta? Pentacampeão mundial? 5. Então, uma dezena de 5 é exatamente essa tradução da palavra, Pentecostes. 50 dias. 50 dias depois da Páscoa, Jesus manda o Espírito Santo. Depois que ele viveu a sua Páscoa, depois que ele subiu aos céus, depois que os apóstolos oraram, veio o Espírito Santo. E é maravilhosa essa data. Por quê? Porque Pentecostes não é uma festa que veio depois de Cristo. Pentecostes é uma festa que já acontecia com os judeus. Assim como a Páscoa. Os judeus, eles já celebravam a Páscoa, mas comemorando uma outra coisa. Nós cristãos, o que é que nós celebramos na Páscoa? A ressurreição de Jesus. Mas o que os judeus celebravam na Páscoa antes de Jesus? Porque já tinha Páscoa antes de Jesus. A passagem do Mar Vermelho. A palavra Páscoa significa passagem. Então, o que se celebrava na Páscoa? A passagem do Mar Vermelho, a libertação do povo egípcio. E o que é que nós celebramos agora na Páscoa cristã? E não é à toa que Jesus ressuscita na Páscoa. A passagem da morte para a vida, da escravidão para a libertação. Então, a Páscoa é uma festa que já existia. E era o quê?
a libertação do povo egito, do povo hebreu dos egípcios. E agora, para nós cristãos, é a passagem da morte para a vida. Então, Jesus não veio para apagar nenhuma letra da lei. Ele veio só para dar pleno cumprimento. E Pentecostes, que já existia, o que se celebrava em Pentecostes? Pentecostes era 50 dias depois da Páscoa, como eu falei para vocês. 50 dias depois da passagem no Mar Vermelho, que era a festa dos judeus, Moisés ele sobe no Monte Sinai e ali ele recebe as tábuas da lei. Então a festa de Pentecostes do povo judeu é quando Moisés no Sinai recebe as tábuas da lei, que são os 10 mandamentos, que nós seguimos até hoje. Acabava que coincidia que era o tempo da colheita, a primeira colheita do povo. Então Pentecostes tinha os 2 significados. Primeiro, a lei que era dada a Moisés. Segundo, a colheita, a festa da colheita, aonde o povo judeu oferecia as primícias para o templo. Então, a primeira colheita de todo mundo sempre ia para Deus. Hoje a gente pensa o contrário, né? A primeira a gente guarda para ter certeza que vai ter e o que sobrar a gente dá para Deus. Mas não era assim. Os judeus, a primeira colheita, as primícias, era para Deus. Então, Pentecostes dos judeus celebravam-se 2 mistérios. O primeiro, a entrega da lei. O segundo, as primícias, os primeiros frutos para Deus. E Pentecostes cristão? Por que Jesus manda o Espírito Santo nessa festa de Pentecostes? Porque quando vem o Espírito Santo, é inaugurada uma nova lei. Nós não estamos mais sob as leis dos mandamentos, mas nós estamos agora sob a lei do Espírito. Pentecostes se inaugura a nova lei, um novo tempo. Não é mais as 2 tábuas, é o Espírito Santo que habita e é derramado em nossos corações. Então você entende que o cristianismo, ele ressignifica tudo aquilo que Deus tinha feito no Antigo Testamento com os judeus? E as primícias, porque o Pentecostes dos judeus também celebrava-se as primícias, os primeiros frutos que eram entregues a Deus. Pois bem, em Pentecostes é os primeiros frutos da igreja, os primeiros batizados. Vamos ler então o que é Pentecostes. Porque às vezes eu falo Pentecostes e vocês nem sabem o que é o evento Pentecostes cristão. Vamos para os Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Tendo-se completado o dia de Pentecostes, quer dizer, o Pentecostes já existia. E era quantos dias depois da Páscoa? 50. E o que se celebrava em Pentecostes? A lei que foi dada a Moisés e as primícias, os primeiros frutos da colheita. Tendo-se completado o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. No mesmo lugar aonde? Em Jerusalém, que Jesus pediu para eles irem rezar em Jerusalém. De repente, veio do céu um ruído, como o agitar-se de um vendaval impetuoso, que encheu toda a casa onde se encontravam. Apareceram-lhe, então, línguas como de fogo, que se repartiam e que pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram repletos do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia se exprimirem. Achavam-se então em Jerusalém judeus piedosos, vindo de todas as nações que há debaixo do céu. Com o ruído que se produziu,
a multidão acorreu e ficou perplexa, pois cada qual os ouvia falar em seu próprio idioma. Então, imagina, a festa da Páscoa, estava todo mundo em Jerusalém. E em Pentecostes também, ainda. E os apóstolos começaram todos a falar línguas estranhas, depois que recebeu o Espírito Santo. E cada um das regiões que tinha o seu próprio dialeto, cada um tinha a sua própria língua, ouviam como que os apóstolos falando em sua própria língua. E eles ficaram perplexos com isso. Não são acaso galileus todos esses que falam? Como é, pois, que ouvimos falar cada um de nós no próprio idioma em que nascemos? Estavam todos estupefatos e atônitos. Perguntavam uns aos outros: que vem a ser isso? Pedro, então, de pé, junto com os 11, levantou a voz e assim lhes falou. E aí começou a pregar sobre Jesus. E falou de Jesus para aqueles judeus. Quando Pedro terminou de falar, ouvindo isto, está em Atos 2, versículo 37. Eles sentiram o coração transpassado, os judeus, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: irmãos, que devemos fazer? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados. Então recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós é a promessa, assim como para vossos filhos. Depois a palavra vai dizer, aqui ó. Aqueles, pois, que acolheram sua palavra, fizeram-se batizar, e acrescentaram-se a eles, naquele dia, cerca de 3.000 pessoas. As primícias do cristianismo veio em Pentecostes. No Pentecostes judaico, as primícias da colheita. No Pentecostes cristãos, as primícias dos apóstolos. As conversões para Jesus. Então, depois da cruz, os apóstolos estavam tudo com medo deles serem pegos também. Estava escondido no cenáculo, que era um quarto. E enquanto eles estavam lá, depois que Jesus subiu aos céus, Jesus mandou o Espírito Santo, como línguas de fogo. E ali aconteceu a manifestação do Espírito Santo e a manifestação da igreja. Aqueles homens que estavam com medo depois do Espírito Santo ficaram corajosos. Aqueles homens que não pregavam Jesus depois do Espírito Santo começaram a pregar. Aqueles homens que ainda não estavam com o Espírito ficaram plenos do Espírito Santo. E converteram em uma pregação mais de 3.000 homens. E a partir de então, a igreja vive em um pleno Pentecostes. Depois deste evento, brota de Cristo esse Espírito no coração dos homens. Constantemente, Pentecostes está enviando o Espírito Santo para a igreja. Agora, enquanto vocês ouvem essa notícia, Deus ele está derramando o Espírito Santo sobre vocês, para que vocês creiam como os apóstolos creram, para que vocês preguem como os apóstolos pregaram, para que vocês vivam como os apóstolos viveram. E o Pentecostes acontece na igreja continuamente até hoje. O Espírito Santo é derramado nos corações, de um modo especial nos sacramentos que vocês vão receber. Pentecostes é uma maravilha de Deus. É uma maravilha da igreja. E nós estamos em Pentecostes até hoje, porque Deus está continuamente dando a nós o Espírito. Então, meus filhos, olhemos para Cristo ressuscitado, que subiu aos céus e mandou o Espírito Santo para que nós pudéssemos com coragem assumir a nossa fé e viver a santidade, para nós sermos como Jesus, que é o homem da estatura perfeita. Com o Espírito Santo nada nos falta.
Com o Espírito Santo nada é pesado. Com o Espírito Santo nada é impossível. Deus continua a derramar o Espírito Santo e se nós formos corajosos e decididos, seremos nós também tomados por esse Espírito e nós iremos com Deus renovar a face da terra.